Enquanto a fumaça se espalhava das aspirações de óleo e transporte ainda em chamas na manhã do 8 de dezembro de 1941, a Marinha dos Estados Unidos da América enfrentava um desafio significativo. Seis couraçados, incluindo o antigo navio de treinamento Utah, haviam sido afundados ou estavam afundando, e os outros 3 foram danificados em diferentes níveis. Além disso, o ataque japonês atingiu 3 cruzadores, 4 destroyers, 4 navios auxiliares e um cais flutuante, afundando alguns e danificando outros. Isso era um desafio duplo. Havia muitos destroços e navios danificados ocupando espaço valioso na principal âncora da frota do Pacífico, e a força da Marinha dos Estados Unidos da América acabara de ser drasticamente reduzida. Ela precisava de navios, e graças à natureza rasa de Pearl Harbor, talvez fosse possível trazer alguns dos que foram afundados de volta ao serviço. Havia muitos desafios. Manchas de óleo ainda fluíam espessas no porto, atingindo uma profundidade de até 2 polegadas em alguns lugares, além de tapetes de destroços e, inevitavelmente, corpos. Embarcações leves como o varredor de Minas United States Ship Turn e seus compatriotas, que sobreviveram quando os encouraçados não, agora se encontravam jogando mangueiras nos maiores navios ainda em chamas e operando bombas para os que não estavam. Embora fosse bastante claro que o Arizona provavelmente era uma perda total, embora isso não estivesse 100% claro, pois ainda estava coberto por uma nuvem de fumaça que obscurecia a parte frontal do navio, os esforços para combater os incêndios nas partes do Arizona que permaneciam acima da linha d'água continuaram, parcialmente porque os esforços em nome do Tennessee estavam sendo prejudicados por nuvens espessas de fumaça preta sufocante que saía do Arizona, e parcialmente porque havia medo de um subsequente ataque aéreo japonês para o qual uma grande placa de óleo e navio em chamas seria um excelente marcador. Da frota de encouraçados, o Maryland talvez tenha sido o menos afetado, mas ainda estava perigosamente inclinado pela proa e ainda lutando contra o alagamento, enquanto do outro lado da ilha Ford, o cruzador United States Ship Raleigh estava soltando tudo o que podia para manter o navio em pé depois que um torpedo havia aberto um buraco em seu lado no meio dos navios. Enquanto algumas equipes lutavam para manter navios à tona, esforços de salvamento já ocorriam em outros locais. De certa forma, eles já estavam em andamento antes mesmo de os aviões japoneses terem partido. Depois que o United States Ship Oklahoma virou, por exemplo, vários homens escaparam através de algumas nadadas subaquáticas bastante ousadas através do casco virado para relatar as localizações de outros sobreviventes presos dentro, e logo havia mergulhadores, brocas e equipamentos de corte trabalhando para tentar libertar qualquer um que pudesse ser contatado batendo no casco. No total, esses esforços salvariam 26 homens em 4 grupos, enquanto outros 2 foram tragicamente contatados, mas depois acidentalmente sufocados pelos gases das cortadoras de oxiacetileno que estavam sendo usadas para tentar alcançá-los. Em outro lugar, o cruzador Helena se reforçava contra seu próprio torpedo, o destruidor Shaw havia perdido sua proa para uma explosão de revista, mas o que restava ainda flutuava entre os restos do dique seco flutuante onde estava. O navio de guerra Nevada estava perdendo lentamente a batalha contra inundações progressivas, com uma mistura de água e óleo avançando através de anteparos, encontrando caminhos por áreas supostamente estanques. Não eram, por vários motivos. Apenas o seu encalhe em uma saliência de coral a impediu de deslizar para debaixo das ondas, como muitos de seus companheiros. Felizmente, havia alguns oficiais transitórios que seriam especialmente úteis. O tenente-comandante Lebus Curtis Quinto, por exemplo, estava em trânsito para o Mar Vermelho para ajudar a Marinha Real a limpar alguns navios que os italianos haviam afundado em um porto na Eritreia, o que agora é a Etiópia. Ele era um especialista em salvamento e por isso estava indo para lá para ajudá-los a reabrir o porto, mas agora, em vez de estar no Havaí por alguns dias de escala, ele foi chamado para a ação para ajudar nos esforços de sua própria frota. O porta-aviões United States Ship Enterprise fez uma breve aparição, mas apesar da utilidade da tripulação, bombas e escoltas, era necessário em outro lugar e logo retornou ao mar.
De volta ao porto, o comandante da Califórnia, capitão Wallin, tinha as duplas vantagens entre os outros capitães de encouraçados de estar vivo e sem ferimentos, e ter seu navio em um equilíbrio relativamente estável comparado a alguns outros, mesmo que não estivesse indo a lugar nenhum rapidamente, ainda tinha incêndios a bordo e estava gradualmente se acomodando. Como tal, ele foi enviado para começar um tour pelo porto para descobrir quais navios ainda estavam operacionais e quais equipamentos ainda estavam funcionando, começando pelos cruzadores. O United States Ship New Orleans estaria quase pronto em um dia. O United States Ship San Francisco estava em perfeitas condições, mas no meio de um trabalho de doca que levaria mais algumas semanas para ser finalizado. O United States Ship Honolulu sofreu um quase acerto que inundou várias revistas, e ainda estava trabalhando para conter a inundação, mas poderia estar pronto novamente relativamente em breve, ou pelo menos móvel. O United States Ship Helena recebeu prioridade para a docagem seca, pois poderia ser movido por rebocadores, ao contrário dos encouraçados que tinham danos submarinos significativos ou estavam presos, impossibilitando sua movimentação rápida. Apenas Pensilvânia, e talvez Tennessee, estavam em qualquer estado para sequer começar a pensar em se mover, muito menos lutar. Havia, no entanto, um lado positivo na grande nuvem alimentada por óleo. Além do dique seco flutuante em que o destroyer United States Shipshaw estava e que agora estava afundado, todos os outros diques estavam basicamente intactos, assim como o sistema ferroviário que a base usava para mover coisas, como maquinário pesado. As oficinas, bem como os guindastes estáticos e flutuantes, estavam todos intactos e os pieres, navios de reparo, fornecedores e a maioria do pessoal de engenharia e de trabalho com navios no local também estavam todos intactos, com exceção do Vestal, que estava no processo de tentar se salvar. Os tanques de óleo intactos também significavam que qualquer maquinário poderia ser operado praticamente 24 horas por dia, se necessário, e o dique seco 2, que na verdade não estava programado para ser concluído por um bom tempo, prevendo a abertura por volta da Páscoa de 1942, estava na verdade bem adiantado e, em um grau limitado, já podia receber navios. No entanto, pessoal adicional, maquinário e materiais foram solicitados dos Estados Unidos continentais e um tipo de triagem de navios de guerra começou. A Pensilvânia deveria ser retirada do dique seco 1 e substituída por Honolulu, pois apesar de atingida, o dano foi em suas estruturas superiores, não ameaçando sua integridade à prova d'água. Maryland estava programada para o dique seco 2 assim que Helena fosse reparada. Apesar de normalmente um encouraçado ser prioridade sobre um cruzador, o Maryland estava preso pelo casco virado do Oklahoma e queimava bombas para tentar permanecer flutuando e na vertical. Ela só tinha um grande buraco abaixo da linha d'água, mas estava deixando entrar uma quantidade perturbadora de água. Esperava-se isolar e bombear isso com um caixão portátil, permitindo movê-la para o dique seco em tempo hábil. As demandas em algumas equipes especializadas eram muito intensas. Alguns oficiais queriam que os mergulhadores verificassem as redes de torpedos para ver se havia algum buraco que um submarino anão pudesse usar para entrar no porto, pois se sabia que havia alguns no dia 7 de dezembro. Porém, esses profissionais qualificados foram mantidos trabalhando nos navios danificados e afundados pelo máximo de tempo possível. Em vez disso, a principal infraestrutura, como os portões do dique seco, bem como alguns dos navios danificados e afundados, foram protegidos por uma série de defesas improvisadas contra torpedos, consistindo em uma mistura de estacas de aço que eram simplesmente marteladas no leito do mar à frente deles nos vetores de ataque mais prováveis, bem como um número de jangadas alvo de artilharia, que tinham um calado relativamente profundo de qualquer maneira e cujo calado foi ainda mais artificialmente aumentado com chapas de metal e grades que tinham cercas de arame soldadas apressadamente anexadas a elas, que eram penduradas sob elas com a intenção de forçar quaisquer torpedos que pudessem estar chegando a detonar contra esses aspectos relativamente descartáveis do porto, em vez dos navios mais valiosos, ou pior ainda, os portões dos diques secos que seriam necessários para consertar os navios. Temendo um possível ataque aéreo adicional, cabos de energia foram estendidos para a Califórnia e Nevada. Os próprios navios estavam sem sua própria energia e parcialmente repousando no fundo do mar e, no caso da Califórnia, gradualmente indo mais para baixo, mas, por enquanto, as armas antiaéreas de 5 polegadas e suas tripulações, onde estas ainda estavam acima da água, foram pressionadas a entrar em serviço usando as fontes de energia externas para manter as armas funcionando, apenas no caso de um retorno da marinha japonesa.
Os esforços em andamento foram consolidados na Organização de Salvamento da Força Base em 14 de dezembro, uma semana após os ataques, sob o comando de James Mortimer Steele, antes comandante do United States Ship Utah, cargo que não precisava mais ser preenchido. O papel da nova organização era autoexplicativo e permitiria que a própria base se concentrasse em reparos, reformas e reabastecimento das forças de combate ainda ativas que estariam passando por Pearl Harbor nos próximos meses e, eventualmente, anos. O tenente-comandante Curtis, o oficial de salvamento que mencionamos anteriormente, se encontrou no comando sem surpresa da seção de salvamento de navios, com outras seções sendo serviços e material, ordenança, lidando com as armas do navio afundado, munição, pessoal, mergulho, lojas de salvamento, obras públicas para fazer a ligação com os empreiteiros civis, especialmente aqueles que estão se apressando para completar o dique seco 2 e trabalhando nos diques secos 3 e 4, e finalmente a seção de reparos. Mas todo esse pessoal vital não esperou uma semana por um título oficial. O dique seco 2, na verdade, havia sido declarado operacional no dia 10 de dezembro, com o Helena sendo movido imediatamente, e uma vez que o navio estava nos blocos e o dique foi esvaziado, as equipes de reparo estavam competindo por espaço com os trabalhadores civis que ainda tinham que despejar o piso de concreto do dique seco, que permitiria acomodar navios maiores como os encouraçados e porta-aviões, enquanto acima deles, engenheiros estavam juntando jatos de água a vapor e de alta pressão para limpar tanto o navio quanto o dique do óleo que havia entrado com o navio e seria um problema contínuo para qualquer trabalho de estaleiro. Eventualmente teria que ser retirado e limpo do porto, mas por enquanto havia prioridades significativamente mais importantes. Dito isto, o problema que isso representava para o trabalho do estaleiro não pode ser subestimado porque você poderia trazer um navio, mas quando você esvazia o dique, o próprio navio coberto de óleo poderia ser lavado relativamente rápido, mas quando toda a sua superfície de trabalho, incluindo os degraus e escadas para o fundo do dique seco, estavam cobertos com uma espessa lama de óleo em decomposição, tudo ficava muito perigoso, muito pegajoso e muito inflamável muito rapidamente. E por isso era absolutamente vital que os engenheiros aperfeiçoassem seus equipamentos de limpeza a vapor e água de alta pressão primeiro, antes que algo pegasse fogo. Foi rapidamente estabelecido que, com o espaço limitado do estaleiro disponível em Pearl Harbor, a reparação completa da Helena estava fora de questão. Poderia ser feito, mas levaria muito tempo. Em vez disso, tudo o que era trazido deveria ser remendado e reparado apenas o suficiente para tornar o navio navegável para uma viagem até a costa oeste, onde reparos de longo prazo e, quando aplicável, modernizações poderiam ser feitas. Navios como o San Francisco deveriam ter suas revisões restantes concluídas o mais rápido possível e enviados em seu caminho. Isso deveria permitir a passagem de alguns dos navios ainda tecnicamente flutuantes antes que seus sistemas pudessem quebrar e eles também afundassem, e também significaria que a capacidade total dos docas de Pearl poderia ser usada no esforço de salvamento, enquanto ainda estaria disponível em um prazo relativamente curto em caso de navios retornando com danos de batalha. Como regra geral, qualquer trabalho que levasse mais de um mês, exceto reparos para deixar um navio navegável, deveria ser feito nos Estados Unidos continentais. Os primeiros desafios que a nova organização tinha que vencer: a falta de espaço para armazenar o material recuperado dos navios, a escassez de mão de obra e o dano sofrido pelo principal navio de reparo, o Vestal, que foi atingido por 2 bombas e pela onda de choque da explosão do Arizona ao lado, eram os principais problemas. Como resultado, ela estava encalhada, tendo que cuidar da própria sobrevivência. O problema de mão de obra foi pelo menos resolvido ao convocar marinheiros recém-chegados, bem como partes da tripulação da Califórnia, West Virginia e Nevada. Os navios identificados como prioridades para os esforços de resgate foram Tennessee, Califórnia e Nevada, pois pareciam ser os mais fáceis de recuperar. Maryland não constava na lista, pois, como tecnicamente ainda não havia afundado, não se enquadrava no escopo da operação de resgate, e sim na base naval principal. Cada navio recebeu um oficial de projeto e um grupo de homens, incluindo engenheiros e oficiais de controle de danos dos próprios navios, devido ao seu conhecimento prévio do layout das embarcações. West Virginia foi identificada como a 4ª prioridade e um arranjo similar foi estabelecido para o trabalho nesse navio.
Enquanto isso, Saratoga e Enterprise, com seus grupos de escolta, passavam pelo porto em ocasiões distintas, complicando as coisas, pois navios e barcos dançavam animadamente ao redor um do outro, indo em todas as direções. Apesar dos esforços heróicos, o Califórnia afundava gradualmente nas ondas. A água invadia mais rápido que as bombas podiam lidar, e o navio afundou em um banco de lodo até que só partes da superestrutura e das torres da bateria principal ficassem visíveis. No entanto, não foi por falta de tentar. Cavalos, cabos de aço e até uma corrente em volta da barbeta da segunda torre foram tentados numa tentativa de manter o navio perto do cais, mas tudo o que isso conseguiu foram uma série de estrondos altos à medida que as várias amarrações se separavam, e em um ou dois casos onde os cabos eram particularmente fortes, os cabeços aos quais estavam presos simplesmente foram arrancados de seus soquetes. O foco então mudou para Nevada, que também havia sido acorrentada para impedir que ela deslizasse para fora da grande rocha que estava sustentando a popa. Com o Doca Seca 2 capaz de aceitar navios de até 42 pés de calado, a estimativa para levar o navio de seu atual calado de 48 pés para 40 pés significaria bombear mais de 10.000 toneladas de água. Outras estratégias para reduzir ainda mais o calado foram consideradas, mas a quantidade de água a ser deslocada era realmente absurda. Mergulhadores começaram a cortar partes do casco explodidas que atrapalhariam o remendo, enquanto o casco virado para cima de seu navio irmão foi usado para medir o tamanho e a forma do remendo necessário. Este esforço, que exigiu mais de 500 mergulhos, foi complicado pelo fato de que a maioria dos equipamentos de salvamento na ilha havia sido comprada na década de 1920 e jogada em algum armazém e armazenada de maneira inadequada, o que significa que a maior parte estava quebrada, e o que restava funcionava de forma subótima, com muitas das vedações e juntas de couro e borracha tendo sido gastas fortalecendo os músculos da mandíbula de várias gerações da população local de ratos. Felizmente, equipamentos mais novos e especialistas da costa oeste estavam sendo transportados por avião rapidamente. O Tennessee era uma questão totalmente distinta. Após os incêndios serem apagados, o navio estava praticamente pronto para a ação, exceto por um grande problema. West Virginia, ancorado ao lado dela, rolou para o porto quando foi atingido por torpedos com o casco subaquático de West Virginia pegando e encaixando no cinturão de armadura do Tennessee. Enquanto o contra-alagamento nivelava o navio, com o encaixe tendo comprado tempo suficiente para surtir efeito, West Virginia se acomodou de forma a prender Tennessee no lugar. Maryland estava à frente dela nesta fase. Havia espaço suficiente na popa, em teoria, para um rebocador puxá-la para fora, girá-la 90 graus e depois extraí-la entre a popa de West Virginia e o que restava da proa do Arizona, exceto que nenhum rebocador na terra seria capaz de puxar o navio para fora entre a chave e West Virginia, tão firmemente ela estava encaixada. Decidiu-se demolir uma parte do cais para permitir a extração do navio, e enquanto isso ocorria, os reparos nas áreas danificadas pelo fogo poderiam começar a bordo. Homens com picaretas e rompedores começaram a trabalhar no cais, mas mal fizeram um arranhão. Os trabalhadores que originalmente o construíram tinham feito um trabalho um pouco bom demais. Logicamente, o próximo passo era trazer dinamite e tentar explodir a alvenaria recalcitrante, mas até isso se mostrou um processo incrivelmente lento. Quando finalmente foi concluído, remendos haviam sido aplicados em vários buracos menores no casco e Maryland já havia sido rebocado para sua vez no estaleiro, então decidiu-se rebocar Tennessee para a frente, pois isso evitaria a delicada curva de 90 graus. Enquanto a Califórnia se acomodava, havia sido um processo em câmera lenta, e assim vários itens como armas secundárias, equipamentos de controle de incêndio e munição puderam ser resgatados à medida que a água subia, enquanto um esforço semelhante, mas um pouco mais lento, estava sendo feito no casco descansando da West Virginia. O equipamento recuperado foi usado para substituir e complementar o armamento de navios que ainda flutuavam e as defesas da própria ilha. Enquanto isso, decidiu-se tentar resgatar a Califórnia, que agora estava profundamente enraizada no lodo abaixo dela, construindo um dique de estacas ao redor do navio e drenando toda a água.
Vários outros métodos mais esotéricos, como congelar a água na área das brechas do casco, foram sugeridos, mas enquanto isso funcionou em climas mais setentrionais, foi apontado que a quantidade de equipamento de refrigeração necessário para manter um plugue de gelo intacto nas temperaturas havaianas seria verdadeiramente monumental. Com as decisões iniciais e prioridades estabelecidas, os esforços se voltaram para implementar esses planos e iniciar uma extensa catalogação de todos os danos encontrados, os métodos de reparo e salvamento usados e sua eficácia, além de sugestões para remediar as fraquezas identificadas na construção dos navios à medida que o trabalho progredia. Isso se provaria inestimável nos anos seguintes, tanto no design e reforma de navios, quanto no briefing e treinamento das tripulações de navios que estavam indo para o combate. Ao mesmo tempo, um trabalho limitado de salvamento estava sendo feito no navio de comando de varredura de Minas Oglala, que havia sido atracado ao lado de um pier. Devido à lista de prioridades, ela estava programada para ser removida de sua posição, pois ocupava um espaço valioso de atracação. Para facilitar as coisas, ela foi despojada até um casco básico e superestrutura amarrada a um par de pontões e cheia de ar. Descobriu-se que o antigo casco dela não era forte o suficiente para suportar as novas tensões, vazando ar mais rápido do que podia ser inflado. Até 20 de dezembro, o esforço foi abandonado e as equipes se dispersaram para trabalhar em outros navios. Contudo, em boas notícias, os restos do destroyer foram recuperados do dique seco afundado, anteriormente flutuante, transferidos para um dique seco operacional e desarmados completamente. Ela poderia ser reparada, mas entre a proa ausente, o dano do choque e a infiltração de água, ela ficaria em reforma por um bom tempo e suas armas poderiam ser usadas em outros navios. E assim, de volta aos encoraçados, descobriu-se que parte da brecha, causada pelo impacto do torpedo no Nevada, estava, na verdade, sob a lama onde essa parte do navio estava encalhada. Felizmente, o remendo que eles faziam era de madeira, então poderia ser modificado. Infelizmente, os esforços de dragagem e mergulho que constataram isso também encontraram vários outros buracos menores, provavelmente de vários quase acertos. Esses também precisariam ser remendados para o navio flutuar, mas ao menos ela não estava indo a lugar algum. No dia 20 de dezembro, a lista de coisas a fazer em ordem de prioridade foi emitida da seguinte maneira. A primeira prioridade era a remoção da bateria principal da Califórnia. A segunda era tentar remover o Oklahoma de seu local atual. O terceiro era o resgate de armas antiaéreas. Quarto, o reflutuamento do Nevada. Quinto, o reflutuamento do dique seco flutuante em que Shaw estava e FD-2. Sexto, o reflutuamento do Califórnia. Sétimo, o atracamento do Raleigh. Oitavo, a remoção de equipamentos de munição e ordinância diversos não cobertos nos itens anteriores. Nono, o reflutuamento da West Virginia. Décimo, a recuperação de material que o Bureau de Navios e o Bureau de Suprimentos e Contas identificaram. 11º, a recuperação de um submarino japonês. E 12º, a recuperação de barcos afundados, torpedos, tubos e vários equipamentos diversos agora no porto que foram jogados de vários navios na tentativa de mantê-los flutuando nas primeiras horas após o ataque. A razão pela qual eles queriam tão urgentemente as armas da Califórnia não era para tentar construir um par de cópias do Fort Drum, no Havaí. Foi porque a Califórnia, ao contrário de Nevada, parecia estar em movimento outra vez. O pier onde ela havia atracado estava, como mencionado, em uma área de lama e sedimentos. As estacas instaladas para suportar o pier, em alguns casos, precisaram descer mais de 100 pés no leito do mar antes de atingir algo sólido o suficiente para sustentá-lo. E agora parecia que essa lama muito fina estava lentamente engolindo o encouraçado e a remoção de cerca de 2.000 toneladas de peso superior ao retirar a bateria principal poderia, esperava-se, aliviar o navio o suficiente para pelo menos desacelerar esse processo. A ideia para o seu resgate ainda era entrar com uma estaca de folha em um caixão, mas esse material estava a caminho de um porto nos Estados Unidos continentais de trem e a mais de um mês de distância, mesmo chegando, muito menos sendo instalado. Se o navio afundasse consideravelmente mais na lama nesse ínterim, isso poderia obscurecer completamente o dano e torná-lo quase impossível de consertar ou bombear, e claro, a sucção lutando contra sua remoção seria imensa. Assim, as partes superiores da torre foram removidas e as armas retiradas.
Enquanto isso, no Doca CK-1, a remoção da Pennsylvania permitiu a drenagem da doca e a inspeção dos destroyers Cassin e Downes que lá estavam. As notícias aqui realmente não eram boas. Entre várias bombas e seus próprios torpedos explodindo, além de serem incendiados, os dois navios eram efetivamente montes deformados de sucata cujo único valor real era o imóvel de primeira linha que eles estavam ocupando no momento, e qualquer maquinário interno que possa ter sobrevivido. Como acabaria por acontecer, os destroços de ambos os navios seriam desmontados e novos navios seriam construídos em torno de qualquer maquinário recuperável que restasse no interior e receberiam os números e nomes do casco do antigo destruidor, mas isso seria para o futuro distante. Em outro lugar, encontraram o destroço de um submarino anão japonês. Quando os navios de guerra terminaram de ser engolidos pelo mar, houve esforços para içar o submarino também. Havia algumas boas notícias, no entanto. No mesmo dia de tudo isso, Maryland, Tennessee e Pensilvânia, todos consertados em diferentes graus, partiram em viagem de volta para a costa oeste para mais reparos, Pensilvânia indo para Mare Island e Tennessee e Pensilvânia rumando para Puget Sound. Uma vez concluído esse trabalho, eles se juntariam a Colorado, Idaho, Novo México e Mississippi na proteção da costa oeste contra qualquer possível novo ataque, os 4 encouraçados a caminho em diferentes estágios de outras posições. Com o porto menos lotado, o dique seco aberto, a pilha para a Califórnia a caminho e os remendos para Nevada sendo fabricados, mergulhadores entraram no último navio pelos maiores buracos para fechar anteparas internas e válvulas, auxiliando nos esforços de salvamento. O foco voltou-se para o United States Ship West Virginia. Sabendo que ela havia sido atingida várias vezes e tendo em mente as lições do Nevada, as equipes de salvamento sabiam que não tinham ideia de como poderia estar o casco, e então um programa de mergulhos foi iniciado para coletar esses dados. Esse era um trabalho muito difícil, pois não apenas o estado do equipamento de mergulho ainda era relativamente primitivo pelo que podemos imaginar, mas eles também estavam operando em quase total escuridão, a água não era especialmente clara de qualquer maneira, e claro, a espessa camada de óleo em cima disso significava que eles estavam efetivamente tentando mapear um navio de guerra inteiro apenas pelo tato, o que, claro, vinha com seus próprios riscos inerentes, pois se você estivesse em um traje de mergulho e acontecesse de agarrar um pedaço afiado de metal saliente, havia toda a chance de você romper seu traje e ter que fazer uma emergência na superfície. Havia também uma tarefa muito mais sombria para alguns dos mergulhadores, à medida que avançavam ao longo do casco com grandes martelos a cada 15 a 20 pés, parando para martelar repetidamente no exterior do casco, na esperança de ouvir alguns ecos de volta dos homens presos dentro. A bordo dos navios, perto da superfície, a remoção de equipamentos sensíveis como telêmetros e sistemas de controle de incêndio foi acelerada. Eles precisariam ser limpos e verificados, o que levaria um tempo, e a ideia era tê-los prontos para voltar aos navios assim que fossem içados e reparados. Embora os elementos individuais não pesassem tanto, coletivamente isso tudo somava, e claro, esses itens estavam relativamente altos nos navios cuja estabilidade neste momento era, claro, um tanto questionável, e se tornaria ainda mais à medida que a flutuabilidade diferencial começasse quando o ar fosse bombeado para dentro deles. Algumas pessoas estavam pensando em colocar um dique flutuante ao redor do Arizona. O navio estava claramente condenado a este ponto, mas isso facilitaria um pouco a recuperação de equipamentos e a recuperação de corpos. No final, o gasto não valeu o esforço e, além de um resgate menor na popa e mergulhos prolongados para acessar itens de menor volume e maior valor, como o cofre com o pagamento do navio, a embarcação foi majoritariamente deixada só até o fim do ano. Nessa época, os primeiros relatórios da Virgínia Ocidental chegavam. Apesar do casco se assemelhar a um queijo suíço devido a vários quase acertos diretos e danos por estilhaços, o navio estava realmente em muito melhor estado do que muitos suspeitavam e começou a ficar aparente que ele poderia realmente ser salvo. E com essa notícia, as equipes de salvamento entraram em uma rotina semifamiliar, limpando os convéses, recuperando equipamentos e removendo danos ou partes extras da superestrutura e fazendo preparações para remover a bateria principal. À medida que 1941 se transformava em 1942, tudo estava mudando. O almirante Nimitz substituiu o almirante Kimmel, que foi dispensado do comando,
As operações de salvamento começavam a se voltar para os preparativos para levantar os navios, e toda a operação estava prestes a receber um novo chefe. O capitão Steele estava prestes a ser promovido, e o ex-comandante da Califórnia, capitão Walling, agora assumiria o comando. E esse é um bom ponto para encerrarmos por esta semana. Acompanhe na próxima semana o início dos esforços para erguer a Califórnia, Nevada e West Virginia, enquanto as pessoas ponderam sobre o que fazer em relação ao Oklahoma.